Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje é a 12ª aula do curso de mediunidade. No nosso curso presencial, essa seria a última aula. Mas, como a gente está aí com a quarentena e estamos aí com tempo e fazendo as coisas de forma diferente, eu achei interessante a gente abordar aí outros assuntos dentro da mediunidade. O assunto de hoje é quando você tem uma desilusão mediúnica. Então, vou falar um pouquinho sobre desilusão dentro da mediunidade. Uma das primeiras questões, eu acho, quando a gente fala de mediunidade, muitas pessoas pensam só nas flores, né? Ou seja, só a parte boa do processo mediúnico. E acabam esquecendo que, assim como qualquer dom, como qualquer caminho aí da vida evolutiva, a gente tem aí momentos onde tudo corre da melhor maneira possível e tem hora que nós temos alguns entraves, a gente tem aí algumas dificuldades. Na mediunidade não é diferente. Então nós vamos ter também alguns percalços, a gente vai ter aí alguns bloqueios, alguns empecilhos, algumas pedras, algumas dificuldades, algumas dores. Isso é normal. Porém, o que acontece é que às vezes algumas pessoas, elas, pela desilusão mediúnica, pela dificuldade dentro, do desenvolvimento da mediunidade, acaba se desiludindo tanto que ela se afasta aí do seu desenvolvimento da mediunidade. E aí é que é muito triste, né? Porque assim, tudo bem, você se desiludir, tá? Então você passou por uma dificuldade, é difícil seguir, mas você coloca tudo no lugar e continua. Então vamos lá falar quais são o que traz essas desilusões mediúnicas e como trabalhar aí com elas. Uma das primeiras desilusões que nós temos, quanto à mediunidade, é que a espiritualidade não nos responde tudo, né? E muita gente se desilude justamente por causa disso. Então as pessoas elas pegam, elas perguntam, então para Deus, para os seus mentores, então para seres elevados, sobre determinadas questões. Sei lá, se um casamento vai dar certo, ou se qual é a profissão que você tem que ter. E nem sempre a espiritualidade te traz resposta. Muitas vezes ela nem pode te trazer resposta. E muita gente já se desilude por aí. Muitos núcleos espiritualistas fecham quando o dirigente, então da casa, desencarna e as pessoas se desiludem porque os espíritos não avisam que a pessoa vai desencarnar. Mas já pensou, gente, que louco? Você vai desencarnar, o dirigente lá da casa vai desencarnar, e aí o mentor da casa começa lá a falar para todo mundo, gente, ó, vamos se despedindo aí, porque faltam 2 semanas, falta 1 semana, falta um dia, amanhã. E tem muita gente que se desilude, então realmente fica muito chateado com a espiritualidade nesse ponto, e essa se torna aí uma mágoa tão forte, tão profunda, que a pessoa se afasta de forma completa sobre o termo mediunidade e espiritualidade. Então tem que tomar cuidado com isso, porque primeiro, os mentores não podem nos falar tudo, por mais que existam algumas questões que eles enxergam lá na frente, nem sempre eles podem nos falar. Eles vão trazer informação que é necessária para nós, que há merecimento, e tem que ter um porquê, tem que ter uma lógica. Eles não podem também começar a jogar um monte de informações na nossa cabeça sobre a nossa vida, que a gente também vai ficar bem desbaratinado. Então aí é uma das primeiras questões que eu acho que desilude bastante. Então é que a espiritualidade não pode nos passar todas as informações. A gente não pode ter aí um privilégio de informações. Não somos privilegiados em termos de informações que as outras pessoas não detêm. Uma coisa ou outra acontece, lógico.
mas não é de acordo com as nossas vontades. E aí é que também muita gente fica desiludida. Outro ponto, então, além do conhecimento que às vezes a gente quer, a gente não tem, um outro ponto que desilude bastante é quando a pessoa quer ter um determinado tipo de mediunidade e ela não tem. É outra coisa que acaba deixando as pessoas chateadas, magoadas, e elas não buscam mais desenvolver a sua mediunidade. Então tem gente que gostaria de psicografar, mas não vai, né? Não acontece, não, né? Esse dom não se desenvolve. E às vezes a pessoa fica chateada, porque às vezes a mediunidade ativa dela é da clarividência, só que ela não quer ver, né, os espíritos, não quer ver as energias nem nada. E ela faz, sei lá, começa a barganhar até, né, com o plano espiritual. Fala, ó, não quero ver, mas eu quero escrever. Como se fosse fácil assim. E não é, né? Até porque, eu falei no outro vídeo sobre a questão da missão mediúnica. Se nós temos um determinado tipo de mediunidade, é toda uma equação, né, uma junção de fatores de que nós precisamos desenvolver aquele tipo de mediunidade. Os outros, eles podem vir acompanhando, podem ser coadjuvantes. Então, às vezes, a pessoa que queria ser, né, um médium de psicografia, ele tem aquela evidência, às vezes ele pode até ser que com exercício, com treino, com foco, com disciplina, ele consiga ir um pouco além e consiga um pouquinho psicografar. Ou seja, escrever por inspiração, escrever por intuição, mas o processo mecânico mesmo dificilmente vai ocorrer. Dificilmente. Eu falo dificilmente porque a gente não sabe. Tudo pode acontecer, né? Quando a gente está falando de mediunidade, a gente está falando de espiritualidade. Então, esse aí é outro caso que traz bastante decepção e desilusão dentro da mediunidade. Então, de você querer ter, né? Então, um tipo de mediunidade e você não consegue ter, e aí você acaba jogando tudo pro alto. Não pode ser assim. Então, se você queria muito ter um determinado tipo de mediunidade, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar bastante, com bastante amor, com bastante carinho, aquele tipo de mediunidade que já está aflorado no seu ser. E aí, quem sabe depois, com essa aceitação, né? Porque se você tem esse tipo de mediunidade, tem uma lógica aí de querer aceitar, de querer ir por essa linha. A partir do momento que você aceitar, quem sabe não vem como presente um pouquinho dessa outra mediunidade que você gostaria. Fora também que o que as pessoas esquecem é o tempo. Né? Não é eu acordo um dia e falo eu quero ser médium de psicografia. Não. Às vezes essa vontade começa e aí você vai, né, se direcionando para aquilo, vai exercitando, vai treinando e tá. E às vezes demoram anos, né? Pode ser que demore aí uns anos e realmente você consiga desenvolver a mediunidade de psicografia. E assim como qualquer tipo de mediunidade. Tá? Então a desilusão vem pelo conhecimento que a gente gostaria de ter e a gente não tem, pelo tipo de mediunidade que nós gostaríamos de ter e nós não temos. Outra coisa que desilude bastante aí os médiuns é quando a gente coloca um médium aí como objetivo. Então a gente conhece alguém que é médium, a gente quer ter a nossa mediunidade igualzinho do jeito que a pessoa tem. Eu vejo muito por aí, principalmente lá no centro, né, lá no nosso centro, às vezes a pessoa, ela pega e fala, eu sinto isso, eu sinto aquilo, aí o outro pega e fala, eu vi. Aí aquele que sentiu, ele fica chateado, porque ele gostaria de ter visto também, que nem aquela outra pessoa viu. E aí a pessoa fica meio que focando que ela quer chegar naquele grau, naquele potencial, como se um fosse melhor que o outro. E não é. Por isso que eu falo bastante no nosso curso que cada um é cada um. Né? Então cada mediunidade se processa de uma maneira completamente diferente. Nós temos que respeitar que nós somos diferentes e que o nosso dom mediúnico tem potenciais diferentes. A partir do momento que você aceita, você vai ficar bem consigo mesmo e o desenvolvimento da mediunidade ele vai acontecer da forma mais natural, da forma mais leve possível. Então isso facilita bastante. Né? A partir do momento que você aceita como é a sua mediunidade, nossa, facilita muito e traz bastante leveza no seu caminho aí da mediunidade. Então assim,
Não coloque, né? A gente não pode colocar ninguém como foco, né? Então, como objetivo de mediunidade. Você tem que ir seguindo conforme você segue. E vai indo, dando sempre o melhor de si, sempre tentando um passo a mais, né? Sempre tentando lapidar aqui, fortalecer lá. Vai tentando, vai estudando, vai exercitando, vai doutrinando. Isso é extremamente importante. E aí a gente chega na questão de doutrina. É outra coisa que acontece bastante, desilude muitos médiums. É a questão de regras. Né? Então tem muito médium que ele vê a mediunidade, a espiritualidade, como um grande combustível, que é o que eu falo também bastante no curso. A espiritualidade, ela traz, né, então, os ingredientes, e a gente aqui, né, manifesta da nossa maneira. Mas é importante a gente usar aqueles ingredientes que estão trazendo. E tem algumas pessoas, tem alguns médiuns que ficam bravos e se chateiam por ter algumas regras. Né? Então, regras de agrupamento, regras ao estudo da mediunidade. Né? Então, não é ao acaso, né, que a mediunidade ela acontece. Né? Se nós temos agrupamentos, né, então, que se fortalecem, se preparam, né, então, para trabalhar com a mediunidade, e você se afiniza com aquele agrupamento, você tem que entender que aquele agrupamento mediúnico tem as suas regras. Independente se para a espiritualidade eles não estariam nem ligando para essas regras. É uma verdade. Mas fisicamente, socialmente, né, os médios acabam esquecendo que existem algumas regras que é para não perder a mão, né, do trabalho que ali é feito, que ali é realizado. E isso também debanda muito médium que não quer essa doutrina, não quer essa disciplina toda, não quer seguir regras, e aí prefere ficar manifestando no quarto, na casa dele e por aí vai. Assim, a pessoa pode muito bem também fazer isso, se ela quiser, né? Só que contanto que tome, né, as devidas precauções, que realmente faça sempre na boa intenção, nunca querendo a vaidade ou querendo se aparecer, né? Então fala para todo mundo, eu incorporo na minha casa, eu faço isso, eu faço aquilo, dou passe, eu curo, Não. Enquanto tiver pureza no coração, né, na intenção daquele médium, ele pode desenvolver do jeito que ele quiser. Mas a partir do momento que esse médium participa de um agrupamento, infelizmente ele tem que aceitar que ele tem que se encaixar nas regras daquele agrupamento, daquela casa, daquela filosofia. Tem mais um que acaba desiludindo também bastante, é quando nós médiums vamos passar por alguma dificuldade e a gente não é avisado pela espiritualidade. Que cai naquele primeiro caso lá que eu falei sobre o conhecimento, que às vezes a gente quer um conhecimento e esse conhecimento não nos chega. E muitos médiums acabam ficando extremamente desiludidos quando vão perder o emprego e a entidade não falou, né? Os mentores não avisaram. Se você vai ficar doente e também nenhum mentor falou nada, né? Não falou, olha, acho que é melhor você cuidar do fígado, olha, é melhor você cuidar do joelho. Né? Quando eles não falam nada, né? Então as pessoas ficam chateadas. Mas a gente tem que entender, e aí de novo eu volto na questão do livre-arbítrio, que é por isso que a gente sempre tem que pensar bastante no livre-arbítrio quando a gente está interagindo com o plano espiritual. Eles não podem interferir, a não ser que nós damos as brechas para eles. Então, se em algum momento né, que você está em contato com a espiritualidade, é legal se perguntar, por exemplo, eu preciso prestar mais atenção no meu corpo em alguma questão? E às vezes vai pegar e eles vão responder. Mas por quê? Você deu brecha para eles. Eles não vão chegar do nada e falar assim, olha, você tem que cuidar daqui, tem que cuidar de lá, tem que cuidar de lá. Não. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente tem que entender também que muito conhecimento que não nos chega é porque a gente não dá brecha para que eles possam passar essa informação. E aí, pegando tudo isso, a gente também tem muita gente que se desilude, né, com a mediunidade por não ter aí uma base, não ter um apoio para desenvolver a mediunidade. Por isso que todas as pessoas que têm qualquer tipo de mediunidade, nem que seja bem pouquinho, é legal se aprofundar e estudar. Porque senão vai ser tido como louco ou como quem tem manifestações demoníacas. E às vezes por causa disso a gente acaba perdendo grandes médiums, que realmente são grandes médiums mesmo, mas que não tiveram aí sustentação, né, física, não tiveram amparo físico de conhecimento, né, de apoio mesmo social. E essas pessoas acabam se perdendo, se desiludindo e nunca vão atrás aí de mediunidade. Ficamos por aqui. Eu volto numa próxima aula.